Luz de lanterna, sopro de vento. Tendo o marido partido para a guerra, na primeira noite de sua ausência, a mulher acendeu uma lanterna e pendurou-a do lado de fora de casa. Para trazê-lo de volta, murmurou, e foi dormir. Mas, ao abrir a porta na manhã seguinte, deparou-se com a lanterna apagada. Foi o vento da madrugada. Pensou olhando para o alto como se pudesse vê-lo soprar. À noite, antes de deitar, novamente acendeu a lanterna que, à distância, haveria de indicar ao seu homem o caminho de casa. Ventou de madrugada, mas era tão tarde e ela estava tão cansada que nada ouviu, nem o farfalhar das árvores, nem o gemido das prestas, nem o ranger da argola da lanterna. E de manhã surpreendeu-se ao encontrar a luz apagada. Naquela noite, antes de acender a lanterna, demorou-se estudando o céu límpido, as claras estrelas. Na certa não ventará, disse em voz alta, quase dando uma ordem, e encostou a chama do fósforo no pavio. Se ventou ou não, ela não saberia dizer, mas antes que o dia raiasse não havia mais luz nenhuma. A casa desaparecia nas trevas. Assim foi durante muitos e muitos dias. A mulher, sem nunca desistir, acendendo a lanterna que o vento, com igual constância, apagava. Talvez meses tivessem passado quando, num entardecer, ao acender a lanterna, a mulher viu ao longe, recortada contra a luz que lanhava o sangue no horizonte, a escura silhueta de um homem a cavalo que galopava na sua direção. Aos poucos, apertando os olhos para ver melhor, distinguiu a lança erguida ao lado da sela. Os duros contornos da couraça. Era um soldado que vinha. Seu coração hesitou entre o medo e a esperança. O fôlego se reteve por instantes entre os lábios abertos, e já podia ouvir os cascos batendo sobre a terra, quando começou a sorrir. Era seu marido que vinha. Apeou o marido, mas só com um braço rodeou-lhe os ombros. A outra mão pousou na empunhadura da espada. Nem fez menção de encaminhar-se para casa. Que não se iludisse. A guerra não havia acabado. Sequer havia acabado a batalha que deixara pela manhã. Coberto de poeira e sangue, ainda assim não havia vindo para ficar. Vim porque a luz que você acende à noite não me deixa dormir, disse-lhe quase ríspido. Brilha por trás das minhas pálpebras fechadas, como se me chamasse. Só de madrugada, depois que o vento sopra, posso adormecer. A mulher nada disse e nada pediu. Encostou a mão no peito do marido, mas o coração dele parecia distante, protegido pelo couro da couraça. Deixe-me fazer o que tem de ser feito, mulher, disse sem beijá-la. De um sopro apagou a lanterna. Montou a cavalo, partiu. Adensavam-se as sombras, e ela não pôde sequer vê-lo afastar-se recortado contra o céu. A partir daquela noite, a mulher não acendeu mais luz nenhuma, nem mesmo a vela dentro de casa, não fosse a chama acender-se por trás das pálpebras do marido. No escuro, as noites se consumiam rápidas, e com elas carregavam os dias, que a mulher nem contava. Sem saber ao certo quanto tempo havia passado, ela sabia, porém, que era tanto. E passado outro tanto, no final de tarde em que a soleira da porta despedia-se da última luz do horizonte, viu desenhar-se lá longe a silhueta de um homem a pé que caminhava na sua direção. Protegeu os olhos com a mão para ver melhor e, aos poucos, porque o homem avançava devagar, começou a distinguir a cabeça baixa, o contorno dos ombros cansados, contorno doce, sem couraça. Hesitou seu coração, retendo o sorriso nos lábios. Tantos homens haviam passado sem que nenhum fosse o que ela esperava. Ainda não podia ver-lhe o rosto, oculto entre barba e chapéu, quando deu o primeiro passo e correu ao seu encontro, liberando o coração. Era seu marido que voltava da guerra. Não precisou perguntar-lhe se havia vindo para ficar. Caminharam até a casa. Já iam entrar, quando ele se reteve.
sem pressa voltou-se e, embora a noite ainda não tivesse chegado, acendeu a lanterna. Só então entrou com a mulher e fechou a porta.